Bom demais. Então vamos para a palavra de Deus. Eu quero pedir aos irmãos que abram lá no livro de Lucas, capítulo de número 2, os versos de número 6 e 7. Pode projetar ele aqui. A versão que a gente tem aí é a revista atualizada, né? Então, por favor, Bela, coloca ele aqui para nós e eu vou pedir que nós leiamos juntos Lucas, capítulo 2, os versos 6 e 7. Isso. E aí a gente pode ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Senhor, nós queremos que nesta noite a tua graça, sempre presente nas nossas vidas, continue. E que nós, Senhor, com alegria e responsabilidade, com temor e tremor, possamos expor, apresentar, Senhor, a tua palavra aos irmãos que aqui estão na igreja e aos que estão acompanhando também pela internet. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra faça em nós o que tem que ser feito, que a tua palavra transforme em nós aquilo que tem que ser transformado. Porque tudo o que fazemos, ó Deus, é para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero conversar um pouco com os irmãos a partir deste texto, mas eu quero usar como um tema o Natal, uma partitura musical. É como se fosse uma partitura musical. E eu quero trabalhar isso com vocês hoje, de maneira que possamos, através da palavra de Deus, caminhar nesse sentido, juntos, até chegarmos a esses 2 versos que lemos agora, que acabamos de ler. Por quê? Quando nós falamos sobre o Natal, é fácil na nossa mente, eu tenho pisado e repisado isso todas as vezes aqui com os irmãos que eu subo para pregar sobre o Natal. É muito fácil a nossa mente viajar apenas para um ponto da história, que é o nascimento de Cristo. Mas a realidade é que isto começa muito antes, mas muito e muito antes. E talvez você esteja, neste tempo, desanimado de andar a sua caminhada cristã. Eu quero dizer a você nessa noite que não desanime, que levante a sua cabeça, que olhe para o céu e olhe para a palavra de Deus, para a Bíblia, porque ela está todos os dias gritando para nós. A história ainda não terminou, a história está caminhando e o Maestro Eterno regendo esta peça musical. Não desanime, mantenha o seu coração firme no Senhor. Nós precisamos observar a história cristã, a palavra de Deus, como se estivéssemos numa peça musical. E esta é a minha ideia hoje com vocês. Se eu vou conseguir fazê-los entender isso claramente, não sei, mas prometo que eu tentarei. É notório que todos os acontecimentos na história humana está e será sempre regido pelo Maestro Eterno, que é o nosso Deus. Desde a queda lá no Éden, propôs Deus resgatar o homem. Foi Deus quem propôs isso. Quando Adão peca, quando Adão cai, não é Adão que se propõe, se disponibiliza a buscar a Deus. É o contrário. Deus se dispõe, ou propôs Deus, resgatar o homem. Deus é quem toma toda iniciativa no processo
de reaproximação com o homem. Porque pelo homem, note que quando Adão cai no pecado, quando ele vem à consciência de que ele estava nu, o que é que ele faz? Ele se esconde. Ele se escondeu de Deus. E este é o desejo de todos os homens, longe de Deus, se esconder de Deus. Por isso, a aproximação ou a reaproximação com Deus seria impossível se partisse do homem. Por isso que Deus, conhecendo quem Ele criou, sabendo de todas as coisas, é Ele quem toma a iniciativa da reaproximação. E desde a queda é como se Deus tivesse criado uma separação na humanidade. Ele a dividiu em duas sementes, olhando desta forma: a semente da mulher e a semente da serpente. Isso é o que Deus falou lá em Gênesis 3,15. O juízo cairá sobre a serpente em um sentido final, quando a semente da mulher entrar em cena para esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Toda vez que falar de Natal, precisamos revisitar Gênesis 3,15. É impossível falar do nascimento de Cristo sem dizer por que Cristo tem que nascer. Porque há uma promessa. Embora essa promessa revelada a nós nas Escrituras, só lá com Moisés, quando ele escreve lá o Pentateuco, as leis, só ali nós vamos ter essa promessa revelada a todos de maneira escrita, mas esta promessa foi dada por Deus lá ainda no Éden, no pós-queda de Adão e Eva. E eu gosto da ideia de que a partir deste ponto, a história se torna ou torna-se como uma partitura musical que aguarda o momento em que soará a nota tão esperada. A semente da mulher mencionada em Gênesis 3,15, aquela que virá e esmagará a cabeça da serpente. E parece que todo desenrolar bíblico é como se fosse um público ansioso, aguardando essa nota ser tocada. Vou usar como exemplo aqui, vou usar como ilustração. O pastor Ronaldo teve esses dias aí ele chama de bigodagem musical. Ele teve numa ópera. E então, estando provavelmente, quando você está num show musical, o que você espera daquele show musical é sempre o desenrolar. É para nós uma surpresa. Mas, se uma nota dissidente toca no meio daquilo lá, nós sabemos. Por mais que eu não conheça de música. Quando eu estou ali, e às vezes aqui o Gabriel tocando o violão, ele erra uma nota rapidamente. Eu, leigo, sem saber de música, o que acontece comigo? Eu entendo que aquela nota não se encaixou ali. Não é assim que todos nós percebemos? E é assim que a história se comporta a respeito de Cristo. É assim que a história trabalha a respeito de Cristo. Muitos nasceram, mas não era a nota que estava para se encaixar naquela partitura musical. E a partitura musical só se encaixaria em Jesus Cristo. A nota que se encaixava ali era Jesus Cristo. E não seria loucura dizer que desde o nascimento de Caim e Abel, Adão e Eva estavam olhando para essa promessa de Gênesis 3,15. De jeito nenhum. E é por isso que a gente pode dizer que há salvação no Antigo Testamento e a salvação não era por obras, como também não é agora. A salvação é por fé. Olha só. O nome Caim em hebraico tem o significado de algo sendo adquirido. Esse nome se referia à ação de Eva. Foi ela que adquiriu algo. Provavelmente, aguardando a concretização da promessa de Gênesis 3. Ela pensou que tinha de fazer algo que era sua responsabilidade,
remediar aquela situação a qual o homem e a mulher tinham se metido. E é por isso que Eva batizou Caim com esse nome. Ela pensou que ela o adquiriu do Senhor para corrigir a situação. Mas mesmo assim está expressa explicitamente fé na promessa. Será que é a semente? Será que é a nota que se encaixa nessa partitura? Ainda não era. Por outro lado, o nome Sete expressa uma visão de mundo completamente diferente. Em hebraico significa algo como fornecido. O verbo hebraico significa designar ou fornecer. Então, assim, se nós prestarmos atenção, nesse caso, o nome se refere à ação de Deus e não a de Eva. Já é o contrário. E essa diferença é extremamente importante e mostra que a essa altura, Eva sabe, não são meus esforços, e sim apenas a graça de Deus que pode nos ajudar. E parece que com o nome do próximo filho, que é Sete, ela já tinha entendido. Não sou eu quem vai trazer ao mundo, não sou eu quem vai fazer a redenção, não será através de mim, mas o próprio Deus vai redimir. E então a história segue. Assim, creio que se seguiu para toda a época da história. Não é difícil pensar nisso se compararmos os escolhidos de Deus pelo seu zelo em manter a linhagem da semente verdadeira, íntegra. Jesus tinha que nascer naquela linhagem. E não foi o homem quem manteve, mas Deus. Todos estavam ansiosos pela nota certa daquela partitura ou daquela peça musical. Talvez existisse a pergunta: quando será o grande final desta peça musical? E muitas coisas ocorreram, várias situações se desencadearam. É fato, mas todas elas sob a regência do Maestro Eterno. Deus no controle absoluto da história. De tudo e em todo o tempo. A partitura segue com muitas notas sendo encaixadas. A história segue contada como se fosse esta peça musical de longa duração. E nós estamos inseridos ainda nesta peça musical, porque ainda continua sendo apresentada. O dilúvio da corrupção e o dilúvio do juízo, Gênesis 6, compõem uma parte dessa peça musical. O chamado de Noé é parte dessa peça musical. A bênção e a maldição para os filhos de Noé, Gênesis 9, é parte desta peça musical. Deus, o Maestro Eterno, regendo nota por nota, tempo por tempo. Chamado e queda de Abraão também é uma nota musical nesta peça. A narrativa da queda de Judá, Gênesis 38, aquela história de Judá com a sua nora Tamar, também se encaixa nessa peça musical. O chamado de Israel no Êxodo, a queda de Israel em Êxodo 32 com o bezerro de ouro, Números 14, 11, quando eles reclamaram de comida, reclamaram de bebida, reclamaram de tudo. O chamado de Josué, tudo isso faz parte desta peça musical. A queda de Josué também, isso mostra que Josué não era a semente certa, a nota certa, porque ele cai lá em Josué 9, naquele engodo dos gibeonitas, né? Ele cai como Adão e Eva caíram no engodo da serpente. Ele também cai ali. O chamado e a queda dos juízes, e ali era um cai e levanta o tempo todo, mas Deus estava regendo esta peça musical, o Maestro Eterno regendo esta peça musical. O Israel, sob a monarquia,
E é interessante isso, porque todos os reis falharam. Todos, sem exceção. O maior deles, o mais reconhecido deles, Davi, do qual vem a linhagem de Jesus, ainda assim falhou. Falhou feio. Salomão, o homem mais sábio de que se tem notícia, falhou e falhou muito feio. Todos os reis falharam, a ponto de que Israel vai ser levado ao cativeiro. Ainda é a peça musical sendo tocada e regida pelo Maestro Eterno. Mas o Maestro Eterno tem o controle nas mãos desta peça. E esta peça musical seguia. E então ele mesmo, o próprio Deus, traz os remanescentes. Esdras e Neemias relatam isso. Porque a história ainda estava acontecendo. A nota tão esperada ainda não havia sido tocada. A nota tão esperada ainda não havia sido inserida naquela partitura. O período intertestamentário, 400 anos de silêncio da parte de Deus. Aos olhos ansiosos dos espectadores, a peça musical sofreu uma de suas maiores pausas. Mas assim como na música, as notas não tocadas, e aí eu não sou músico, mas eu dei uma pesquisada nisso. Os intervalos, as pausas, as notas não tocadas numa música são tão importantes quanto aquelas que são tocadas. Quando você não obedece os tempos daquela música, você prejudica aquela música de maneira terrível. Então, respeitar as pausas de maneira correta faz toda a diferença numa música. E assim também foi nesta música, nesta partitura, onde o Maestro Eterno estava regendo e continua regendo. Houve a pausa. E foi este o período para todo o Israel. Deus parecia estar parado. Deus parecia ter esquecido do seu povo. Deus parecia estar com os ouvidos fechados para o clamor do seu povo. Deus parecia não se importar mais com o seu povo. Mas não era isso que estava acontecendo. O maestro, o compositor eterno, estava intencionalmente, planejadamente, programadamente, inserindo aquela pausa necessária nesta partitura musical. E esta pausa é essencial na música eterna. Depois da pausa programada, então surge a nota que todos esperavam ansiosamente. E é aí que chegamos nesse texto que acabamos de ler. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. Eis ali a nota que faltava, a nota que todos esperavam que fosse tocada naquela peça musical. Jesus, a semente perfeita, a semente correta. As outras tinham tipos e pareciam ser, mas não eram. Isaac, por exemplo, quando Deus diz a Abraão, oferece Isaac para mim em sacrifício. Isaac é um tipo e parecia ser o cordeiro, ser o Messias, mas ele não era. Isaac era um filho da promessa, mas não era aquele de Gênesis 3,15. Não era a nota que todos esperavam que fosse tocada nessa peça musical. Ainda não era. Davi, como rei,
Ainda não era. Mas agora, alguns deviam pensar, será que este menino na manjedoura é? Será que é a nota que todos esperávamos ser tocada? Então, o nascimento de Jesus vai revelar que sim, porque é diferente de todos os nascimentos na história do universo. Jesus nasce de uma virgem sem que ela tenha contato nenhum com o homem. Lucas 1:27. O poder do Espírito vem sobre ela, de modo que Jesus é concebido pelo Espírito Santo e não por esperma humano. Por isso Jesus está habilitado para fazer o que ele veio fazer: salvar seu povo de seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 23. E quanto a quem ele é, o Emanuel, Deus conosco, encarnado. Mateus 1, 25. É interessante, quando nós olhamos para a forma como os evangelistas ou os escritores bíblicos falam sobre a genealogia de Jesus. A genealogia de Mateus mostra que Jesus é o filho de Abraão e o filho de Davi. Esta é a ideia quando você lê o livro de Mateus. Já de Lucas, concebe a genealogia de Jesus de volta a Adão, o filho de Deus. Mas João, diferentemente, concebe a genealogia de Jesus de volta à linhagem de seu Pai celestial. Jesus era a palavra divina, presente no início, pelo qual todas as coisas foram feitas. Ele é diferente. Sem narrativa de queda, Jesus é a tão esperada nota musical do Maestro Eterno. Porque todos os outros caíram, mas Jesus não. Todos os evangelhos sinóticos registram o que aconteceu no batismo e na tentação de Jesus. Eles destacam que o Espírito veio sobre Jesus. Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,22. Ele é. Destacam a voz de Deus Pai, afirmando que Jesus é o Filho amado, em quem ele se agrada. Mateus 3,17, Marcos 1,11, Lucas 3,22. Destacam, mostram que Jesus é impelido ao deserto a fim de que ele enfrente o diabo e suas tentações. Mateus capítulo 4, verso número 1, Marcos capítulo 1, verso 11, Lucas capítulo 4, verso de número 1. E aqui se faz muito importante conhecermos um pouco de Antigo Testamento, para que possamos comemorar o Natal da maneira certa e entender quem é Jesus na história. Nessa peça musical. Jesus passa 40 dias no deserto, e assim como Israel passou 40 anos no deserto. O confronto de Jesus com Satanás como tentador reflete o fato de que Jesus também é o novo Adão e que precisa ser bem-sucedido onde Adão falhou. E isso nós só conectamos essas histórias quando conhecemos o Antigo Testamento. Não dá para conectarmos se não conhecemos a história por completo. Não dá para pegarmos uma parte da história apenas. Mas precisamos, sim, e é isso que eu estou tentando pintar com os irmãos, esta peça musical onde se encaixa a nota que todos esperavam. Assim Jesus o fez. Ele venceu todas as tentações de Satanás ao citar as Escrituras como autoridade para obedecer a palavra de Deus. Ao contrário de Adão e Eva, ele corrige as distorções da Escritura por Satanás. Mateus capítulo 4, os versos 5 a 7. Lucas capítulo 4, os versos de 9 a 12. Então, como Adão e Eva caíram na conversa da serpente, agora Jesus
corrige as distorções que a própria serpente faz. Jesus cita a mesma lição que, de acordo com Moisés, Israel deveria ter aprendido no deserto. Deuteronômio 8:4. Mas toda a palavra da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4, a parte B. Não só de pão, não só disso e nem daquilo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Este é o alimento. Na verdade, Moisés afirmou que a experiência dos israelitas era um teste de Deus para ver se obedeceriam aos seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 8, o verso de número 3 relata isso. E Jesus é de fato a nota esperada nessa música, nessa peça musical da história. Porque Jesus vence a tentação ali e passa pelo teste do deserto que foi proposto a Israel, e Israel tomba. Jesus é a semente verdadeira. Jesus é a nota que todos esperavam ansiosamente. Jesus seguiu resoluto o plano proposto pelo Maestro Eterno. A peça musical segue sendo apresentada. Jesus prova ser ele a nota esperada em sua cruz, ressurreição e ascensão. A história não para. A peça musical continua. Ela continua sendo apresentada. A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus são o ponto crítico de toda a história. Todas as promessas são compradas com o sangue na cruz e têm o seu sim de cumprimento em Jesus. Até rima esse negócio, né? Mas não pense que fui eu quem criou essa rima toda, não. Foi o Jason Meyer, que ele é pastor na Bethlehem, né? Hoje ele é pastor daquele que ele admirava e que foi o seu mestre, que é o John Piper. Então é de lá que eu peguei boa parte dessas informações. Então é ele que tem essa sacada boa. Então, Jason Meyer, obrigado se algum dia você ver esse negócio aí, vai ter que ter o tradutor, porque ele é... Mas se vê, obrigado, dou os créditos. Então, Jesus, ele tem o seu sim na cruz, porque ali ele cumpre tudo. Ele derrota o pecado na cruz, esmaga a morte quando sai da sepultura. O rei vitorioso ascende ao céu. Em Lucas e Atos, a ascensão de Jesus é o ponto culminante da história da peça musical. E é interessante perceber que tudo em Lucas se move em direção à ascensão e tudo em Atos flui a partir da ascensão de Jesus. É interessantíssimo isso. Quando a gente lê o livro de Lucas, nós percebemos essa divisão. E quando lemos o livro de Atos, percebemos a mesma divisão. Jesus, o verdadeiro rei, está sentado no verdadeiro trono de Davi, na verdadeira cidade, a Jerusalém celestial. Com poder derrama do Espírito Santo sobre os seus escolhidos, reveste-os com o poder do alto, o que para Pedro é mais uma clara prova de que Jesus subiu ao céu e está reinando. É isso que ele diz lá em Atos capítulo 2, o verso de número 33. E aqui se cumpre mais uma das promessas feitas por Deus, quando ele promete a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A narrativa do chamado de Saulo, o Paulo, dá impulso para a propagação do evangelho até os confins da terra. Percebem essa peça musical sendo tocada, sendo apresentada? Não se pode cortar uma parte da história. Ela é desde
desde a fundação do mundo. E esta peça musical tem sido apresentada dioturnamente diante dos nossos olhos agora, porque vivemos neste período, mas estava sendo apresentada desde a queda a Adão e Eva e depois a todos os descendentes, todos os caídos, como eu e você, todos os mortos em delitos e pecados, como eu e você, para cumprir o único propósito, o propósito de Deus em redimir, em reaproximar o homem perdido dele próprio. E nesta grande peça musical, regido pelo Maestro Eterno, a nota tão aguardada chegou. Essa nota deu o complemento e efeito que a música exigia. Mas o show ainda não acabou. A peça musical segue sendo apresentada até o grande dia final. Não sabemos quando será. Você, eu, nós não sabemos. Não sabemos se demorará ou não. A única certeza que temos é que irá ocorrer. Pois assim como a promessa do nascimento de Jesus se cumpriu, a promessa da sua segunda vinda também se cumprirá. É fato. Vai se cumprir. Aos que creram em Jesus, a sua segunda vinda será de grande alegria. E é aqui que eu quero falar com todos os irmãos. Se você tem estado desanimado em ser um crente em Jesus Cristo, anime-se. Se você tem achado que não tem valido a pena abrir mão de coisas por conta de Jesus Cristo, abra mão. Se alguém tem dito a você que não vale a pena ser crente fiel, esta pessoa deve ser por você repreendida. Se você tem percebido, em alguns momentos da sua vida, um desânimo com relação a amar a Deus acima de todas as coisas, clame ao Senhor por misericórdia. Porque a segunda vinda de Jesus será de grande alegria para os que creram, pois para eles finalmente é hora de a cidade celestial ser gloriosamente revelada. Quando você lê Apocalipse capítulo 21, verso número 2, e os versos 9 até o 27, há uma esperança. Há um motivo pelo qual você e eu sofremos algumas desventuras na terra. Há motivo real pelo qual você e eu abrimos mão de coisas que antes para nós parecia ser legal e valorosas. Há motivo. A árvore da vida, que aparece no início da história em Gênesis, entra em cena novamente no final. Apocalipse capítulo 22, os versos 1 e 2. Todos os remidos finalmente verão Deus face a face. E não haverá mais maldição, choro, morte e nem trevas. Apocalipse 22, os versos de 3 a 6. Você acha que isso é pouco? Nós estamos numa peça musical que ainda não chegou ao final. Você não pode abrir mão disso. Você não pode desanimar nesta caminhada. Tudo que você deve fazer é clamar a Deus. Senhor, me ajude, me dê força, renove, Senhor, a minha esperança, renove a minha alegria em te servir, renove, Senhor, o meu coração em caminhar contigo, porque eu sei o final dessa história e não posso perder nem um momento sequer desta peça musical que o Senhor tem regido. Portanto, não importa qual seja a dor ou quão intensa ela seja, não importa as alegrias, não importa as conquistas terrenas que temos conseguido, não importa o tamanho de nossos bens, não importa o tamanho de nosso nome na terra, nada disso muda o fato de que conhecemos através da palavra de Deus o nosso futuro. E qual é o nosso futuro? Estarmos face a face com Deus.
ver Deus face a face. Precisamos manter nossos corações firmes naquilo que realmente é importante na eternidade. Precisamos cada vez mais nos balizarmos na palavra de Deus. É como se estivéssemos assistindo uma peça musical que já sabemos o final. Ou um filme que já sabemos o final. Seria loucura da nossa parte perder ou pender para um lado que já foi derrotado na história. Você já conhece a história. Quem aqui já leu o livro de Apocalipse inteiro? Nós conhecemos a história. Nós sabemos o que vai acontecer. Deus já nos revelou a história. Nós estamos caminhando nesta peça musical, ou nesse filme, como você queira. Mas o final nós já sabemos. E por isso, eu e você, nós não devíamos estar desanimados. Pelo contrário, precisamos estar felizes. Na palavra de Deus, vemos que tudo o que ele prometeu se cumpriu. Não falhará a promessa da volta de Jesus. Não falhará em se cumprir tudo o que está escrito em Apocalipse. Jesus já derramou sobre nós o seu Espírito. Nós já fomos, pelo Espírito, capacitados a lutarmos o bom combate. Portanto, não faz sentido abandonarmos a luta sabendo que a nossa vitória é certa. Creia em Jesus. Fortaleça-se no Espírito Santo e permaneça no campo de batalha. Está doendo? Quem já assistiu o filme Desafiando Gigantes? Alguns? Alguns já, né? Tem uma cena lá que o menino é encorajado pelo seu técnico a andar uma parte do campo com o outro nas costas. E então ele venda os olhos daquele menino e ele diz o seguinte: faz o melhor que você puder. E aquele menino, quando estava com os olhos abertos, não andava mais do que 30 metros, né? Então ele vendou os olhos e aquele menino, então, levando um nas suas costas, ia andando. E ele tentava, ele queria desistir porque estava pesado, ele sentia dor, ele sentia os seus músculos falharem, mas o técnico dizia para ele: só mais um pouco, você está quase chegando, você está quase lá. E como ele não via, ele seguiu a voz do técnico e ele andou o campo todo. Ele andou o campo todo. Portanto, não saia da batalha. Não saia do campo. Porque você foi capacitado. Você tem um maestro eterno te conduzindo. E como é que a voz do maestro eterno chega aos teus ouvidos e aos meus ouvidos? Através da palavra de Deus. Por isso é tão importante nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E se você saiu do campo por algum motivo, se afastou, está desmotivado, eu quero nessa noite chamar você para clamar a Jesus por misericórdia, para que você possa retornar. Não desista. Não é momento e nunca será momento para desistir, porque a caminhada rumo à Nova Jerusalém segue. A história continua, a peça musical está caminhando, a nota que nós ansiávamos por ser tocada, foi tocada, que é Jesus Cristo. Mas ainda não chegamos ao final. E todos chegaremos ao glorioso dia de estarmos finalmente face a face com o nosso Deus. E este sim é o final para nós
como pessoas finitas da peça musical. Mas ainda ela continuará, porque eu e você não temos o relato de como será, biblicamente, até o ponto em que Deus quis nos revelar. Este é o final da peça musical. Mas ela não pode parar, porque eu e você não podemos esquecer que ela foi composta e está sendo regida pelo Maestro Eterno. Logo, creio que nunca terá fim. E é assim que eu gostaria, irmãos, que nós olhássemos para o Natal. Não é uma data só na história. Não é algo que aconteceu de qualquer jeito na história. É uma história inteira que está sendo contada diariamente. Foi contada aos nossos tataravós, aos nossos bisavós, aos nossos avós, a nós, está sendo contada aos nossos filhos, será contada aos filhos de nossos filhos e aos filhos dos filhos de nossos filhos. E esta mesma peça musical tem sido tocada desde a fundação do mundo. E no pós-queda, para nos reaproximar de Cristo Jesus, nos reaproximar do Deus eterno, do qual um dia deixamos de obedecer. Porque o pecado nos matou lá no Éden, nos condenou lá no Éden. Logo, meu irmão, quero encorajar você. Se você tem um filho, bebezinho, olhe para ele como um pecador. Ele precisa de salvação. Comece a pregar sobre Jesus Cristo, a falar de teologia pesada no início, porque ele precisa de salvação. Porque nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E precisamos ser salvos. E a salvação só pode acontecer em ouvir, e ouvir a palavra de Deus, em ouvir o evangelho verdadeiro. Ouvir Jesus te ama, me desculpe, não é evangelho. Ouvir que Jesus é bonzinho e vai passar a mão na sua cabeça e vai te levar para um lugarzinho tranquilo, me desculpe, não é evangelho. Evangelho é: nós estamos mortos, fedendo, podres no nosso pecado, mas Jesus nasceu para nos trazer a vida. E todos nós precisamos, sem exceção, todos precisamos. Se o cara nunca roubou, nunca matou, nunca fumou, nunca bebeu, nunca roubou, ele precisa também de Jesus para ser salvo. Se o cara já matou, roubou, fumou, fez qualquer outra coisa, precisa igualmente de Jesus para ser salvo. Nunca por mérito, e sim por graça. E fé. Mas a fé, esta fé, ela também é proporcionada pelo próprio Deus. Não é mérito nosso. Efésios capítulo 2, verso de número 8. O evangelho verdadeiro precisa ser pregado. Não negocie. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos, porque nessa noite o Senhor nos ensinou que, por tua graça e misericórdia, o Senhor tem mostrado toda a história para nós, a história da redenção, como o Senhor agiu e como o Senhor está agindo nos dias antes de nós e agora nos nossos dias. E por que que Jesus teve que vir ao mundo? Nós te louvamos, Senhor, porque nós não merecíamos, mas por conta da tua promessa, por conta da tua palavra, que não pode voltar atrás, o Senhor trouxe a nós a salvação. E o Senhor
tem nos dado a salvação, por graça e misericórdia. E nós te louvamos, nós te agradecemos por tamanha bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amados, é isso.